a maioria dos políticos em São Paulo, ele é político porque ele sofreu muito lá na terrinha, né? Eu, particularmente, eu tenho muita vontade de um dia, sei lá, daqui a 20, 30 anos, sei lá, Deus é quem sabe, de atuar politicamente na minha terra. Voltar a também dar uma nova guinada, dar uma nova ideologia, inclusive pelo que você já aprendeu. Mas, assim, dentro do que você viveu, dentro da sua juventude, dentro da sua experiência política, muita coisa mudou? Você acha que isso aconteceu? Que é um processo natural, a evolução humana, é evidente. Mas, politicamente, na sua região, que você é de Diadema, a sua segunda casa, nunca saiu de lá por nada, você acha que houve uma evolução na sua cidade politicamente? Muito grande, né? Muito grande. Diadema, de 82 para cá, que foi eleito o primeiro prefeito do PT, nacionalmente, o primeiro prefeito do PT foi eleito em Diadema. E em 83 já me filiei ao PSB e nós construímos a cidade junto. Porque Diadema realmente, no primeiro mandato do PT em Diadema, ela foi administrada junto com o povo. O povo administrou Diadema, né? Então, o Diadema evoluiu bastante. Depois, em seguida, veio o José Augusto, né, que foi eleito também pelo Partido dos Trabalhadores, e fez uma revolução na cidade. Isso, na verdade, é a história da cidade em si. Bom, aí o Adelso, uma vez filiado ao partido, começou também a participar dos movimentos. Eu morava... Eu tenho orgulho, até orgulho no bom sentido, de falar a minha origem, né, que eu já comecei aqui um pouco. Eu me instalei numa favela, quando eu cheguei com 14 anos de idade, no Jardim Caema. E se eu sofria lá, aqui você sofreu um pouco mais, né? Em cima dos esgotos, não tinha água, não tinha luz. Então não tinha como de a gente não atuar. Você acha, né, Adelso, que esse seria um ponto positivo para se criar uma boa ideologia, ainda que a experiência seja amarga, mas passando o que você passou, como a maioria das pessoas passaram, você acha que, por esse motivo, o internauta que está interagindo com a gente, que está assistindo, também pode concordar ou não, pode mandar seus e-mails, evidentemente que sofrimento não é motivo para ser desonesto, né? Você tira o que de tudo isso, assim, pessoal, para você, embora que você seja político, homem público? Eu tenho uma pessoa que me espelho muito. Para mim, a pessoa, inclusive em nome dela, com certeza ela está nos ouvindo, é minha mãe. Me criei sem pai e minha mãe me ensinou muito. Ser honesto, isso não é porque você é bom. Ser honesto é uma obrigação de qualquer cidadão. Então, assim, esse negócio que sofreu, deixou de sofrer, teve pessoas que sofreram muito mais do que eu. Então, isso, né? Deus sofreu muito mais do que todos nós, não é isso? Então, nada a ver. Então, eu só segui uma linha que eu sou muito grato a Deus, que é de ter saído da periferia, de uma favela. Deus, você fala a sua origem. Não, eu falo com muito orgulho, com muita gratidão a Deus. Ter sido vereador em Diadema e não ter me corrompido. E ter criado essa ascensão política. Isso, né? Para mim, exato. Isso, para mim, é uma das melhores coisas que Deus tenha me dado dia a dia, de eu ter crescido politicamente. Minha família tem uma saúde espetacular, tenho muitos amigos, então sou um homem vitorioso. Você acha que a importância é fundamental, acho que em todas as carreiras, porque, querendo ou não, você uma vez presidente, que hoje você é presidente de um partido, você me contou agora há pouco nos bastidores, pela quarta vez. Uma vez presidente de um partido, você já é naturalmente um homem público. Já é praticamente a sua profissão, ser uma pessoa pública, de atender as pessoas, de reivindicar. O seu partido hoje, ele não está na situação, mas evidentemente fez vereadores para isso. Você hoje se considera uma oposição do que se administra lá em Diadema, que é o PT. Você é do PSB. Já há 26 anos no partido, quarta vez mandato de presidente. Mas antes de você falar de oposição, uma curiosidade particular, como é que funciona ser presidente de um partido? Como é que se escolhe? Se tem remuneração para isso? Como é que funciona isso, Adelso? Era bom que tivesse remuneração, mas não tem não tem remuneração e sou contra que tenha, né? E quem elege o presidente, acho que é isso a pergunta que você fez, é um processo político que é o militante, o filiado do partido que elege os seus
o seu diretório, né? O PSB, por exemplo, é 45 membros do diretório. Nesse momento está tendo reunião no PSB, né? Eles estão sabendo que eu estou aqui, talvez está até nos assistindo, né? Talvez pararam um pouco a reunião para nos assistir. Então, quem elege o diretório, na verdade, a convenção partidária elege o diretório, que é os militantes, que o PSB hoje tem 4.200 filiados. É esses 4.200 filiados ao PSB que elege o diretório. Após isso, a comissão da eleição convida uma reunião com o diretório eleito pelo militante, e esse diretório elege o presidente. Correto. Agora, me desculpe a falta de indiscrição, talvez, e como é que o partido se sustenta? Os membros, uma pessoa que vai se associar a um partido. Eu estou perguntando isso porque muitas vezes, né, Atevaldo? O internauta, Atevaldo pode concordar comigo ou não, mas o internauta quer se filiar a um partido, Atevaldo. E ele precisa saber quais são os trâmites, quais são os meios. Se paga, bom, se não paga. Agora eu pergunto, o presidente é assalariado, o presidente de um partido, como qualquer partido que tem na sua cidade, como qualquer partido do Brasil. Muito bem. Então, como é que um presidente de partido vive? Você tem outras funções e o partido, como é que sobrevive? Realmente eu tenho outras funções, sou comerciante. Assim, partido, na verdade, o político, ele não tem, você é um político, você não é profissão, né? Você está trabalhando em prol da sociedade e tal. Então, o partido, estatutariamente, por exemplo, o vereador, nós temos 2 vereadores hoje, vai melhorar bastante o partido. Por quê? Os comissionados, o vereador tem 6 assessor, né? 6 assessor. E esse assessor, 10% do seu salário vai para a conta ajudar do partido, as questões do partido. E também do vereador. Certo. E para se filiar, né? É muito difícil ser presidente de um partido que nem o PSB, viu? É muito difícil. A não ser partido que está debaixo do braço de alguém. E tem muitos presidentes de partido, lamentavelmente, se não me engano, nosso país tem 29 partidos, 27. E, lamentavelmente, tem muitos presidentes que ganham, né? Por exemplo, o cara está administrando a cidade, aí te dá um salário para o presidente para segurar o partido, para estar dando sustentação, né? Então, isso é corrupções, no meu entendimento. Mas, para você se filiar ao PSB, falando do PSB, porque eu sou presidente do PSB, não sei outros partidos. Claro, claro. Né? Você, para assinar a ficha, você paga 10% do salário mínimo, que hoje é R$45, não é isso? Anualmente. Então você tem uma taxa anual. Atevaldo, você tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Adelson? Só se você me permite, a Atevaldo deve saber disso, eu falei aqui que tem 4.200 filiados. Chegou janeiro. Eu tenho certeza, até pela experiência, que desses 4.000, talvez vá lá 50 pessoas pagar a sua contribuição partidária, considerando que Diadema, eu vou falar de Diadema, mas acredito nacionalmente, precisa de fazer uma reforma política muito grande para dar mais incentivo ao peão, com todo respeito falando, que eu me considero um também com muito orgulho, a se envolver mais na política, né? Porque mas a gente vai entrar nesse detalhe, porque daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos entrar em algumas questões mais complexas. Fique à vontade. Não, eu acho que o Adelson já respondeu tudo que o internauta queria saber, né? Eu também sou tesoureiro de um partido, sou tesoureiro do PDT, né? E é tudo isso aquilo que ele falou. Agora, a grande maioria, Dantas, da população em si, elas não sabem dessa organização e não sabem o quanto é importante se organizar em um partido. A importância é tão grande que a gente não se culpa, né, quando você coloca qualquer administrador na sua cidade, né? Quem é organizado politicamente não carrega a culpa, né? A gente gostaria que todos os brasileiros soubessem da formação do seu partido, porque é dali que saem os administradores da cidade, né? Tá certo. E uma outra pergunta que eu queria fazer para o Adelson é o seguinte, é uma pergunta simples, né? Por que pessoas que nem o Suplicy, Antônio Hermeiro de Moraes, são pessoas, homens que deveriam contribuir muito para esse país, porque são pessoas conhecidas como pessoas honestas no cenário político. Por que essas pessoas não têm êxito na política? Essa pergunta é boa. Olha, se a sociedade fizesse o que você acabou de falar, Atevaldo. Primeiro, boa noite, né? Boa noite. Eu tenho certeza que o Antônio Emílio, como você falou, e o Suplicy, que eu tenho um grande respeito por ele,